boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu fico emocionado quando eu vejo esse salão, esse auditório repleto de irmãos, porque nós tivemos a experiência pretérita de vê-lo vazio por vários meses. Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: bem-aventurados os misericordiosos. Eu escrevi algumas coisas no quadro a respeito deste capítulo. Entretanto, eu gosto muito de falar deste capítulo porque a misericórdia, ela nos obriga a uma postura diante de nós mesmos e uma postura diante dos nossos irmãos. Nós vivemos numa grande família, nós somos uma grande família. Exemplo disso é Jesus, que em momento algum, em toda a sua trajetória, ele se referiu àqueles que o rodeavam e compartilhavam dos ambientes onde ele viveu, enquanto esteve aqui na Terra. Ele não chamava diferente de irmãos, tanto a César, como a Lázaro, como a outros que compartilharam de sua jornada, ele chamava a todos de irmãos. Por quê? Porque fazemos parte de uma imensurável família, de um abençoado lar, cujo pai é o nosso Pai maior. E assim deve haver a fraternidade. A fraternidade, ela nos coloca a ter uma visão dos outros como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Dentro deste contexto, podemos trazer à tona o maior mandamento que Jesus nos ensinou quando disse: fazei ao próximo o que gostaria que fizessem a ti. Dentro destas poucas, mas importantíssimas palavras, está incluída a misericórdia. Está incluído o perdão. O perdão, não o perdão, aquele perdão da boca para fora, é aquele perdão que sai do coração, passa pela boca e tem o efetivo sentimento de perdoar. E o perdão, não aquele perdão restrito, quando somos prensados, obrigados a perdoar, mas o perdão aquele ensinado por Jesus a Pedro, quando Pedro questionou: Jesus, quantas vezes devo perdoar os meus irmãos pelas ofensas que me proferem? 7 vezes? E Jesus disse: eu não lhe digo 7 vezes, Pedro, mas eu lhe digo 70 vezes 7, ou seja, sempre. O perdão é o entendimento de que a forma como o irmão se portou a seu respeito era o melhor que ele tinha a ofertar naquele momento de sua trajetória. Não devemos exigir dos outros aquilo que não sabemos se eles têm a nos ofertar. Eu sempre digo, muitas vezes nos deparamos com uma pessoa tomado pela cólera, tomado pela irritação, tomado pelo desespero, e a primeira coisa que fazemos é julgar. Só que o julgamento, como bem nos ensinou Jesus, ele não deve fazer parte do nosso viver. O julgamento é uma faca de 2 gumes. Julgue e será julgado. Assim como o perdão, perdoe e será perdoado. A pureza no coração, como bem nos diz esse capítulo, ela é muito necessária para a verdadeira misericórdia. A pureza do coração, ela é tão importante que se nós formos pedir a Deus
pedir com todo o nosso sentimento, com toda a nossa humildade, se guardarmos rancor e não perdoarmos, não seremos perdoados. Devemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, aqui estou, eu perdoei, me perdoe pelas minhas falhas. E aí sim, Deus, que é nosso Pai, poderá perdoar. Poderá e nos perdoará sempre, pois Ele é pura bondade, sabedoria e amor. Deus não castiga, Deus nos aconselha e nos oferta a possibilidade constante de evoluirmos. Vamos ser misericordiosos com aqueles irmãos que sofrem. Não vamos julgar antes de nos inteirar da verdadeira situação pela qual eles passam. Na situação consabida por todos, da adúltera, quando todos se reuniram em volta dela e, seguindo as leis de Moisés, iriam apedrejá-la, Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E nem mesmo uma pedra de todas aquelas dezenas de pessoas que haviam em volta daquela mulher foi arremessada. Quantas vezes julgamos aqueles que agem de forma diferente do que gostaríamos que agissem em nosso viver, sem, entretanto, termos conhecimento da circunstância pela qual esse irmão ou essa irmã está passando. Muitas vezes, nos colocamos num pedestal. Eu sou perfeito. Ele é que está errando. Ela é que está fazendo a coisa como não deveria fazer. Nós enxergamos uma fagulha no olho do irmão, mas esquecemos da trave que repousa nos nossos. Não devemos jamais julgar. Devemos sempre ter a consciência de que todos nós estamos habitando este maravilhoso mundo de provas e expiações, abençoada escola que nos foi ofertada, e o nosso viver junto àqueles que compartilham conosco a nossa passagem é uma verdadeira classe, é um verdadeiro local de aprendizado. Claro, assim como na escola, volta e meia, os professores, volta e meia a espiritualidade, nos coloca uma sabatina, nos coloca uma prova. Entretanto, essa prova só é aplicada àqueles a quem o conhecimento foi ofertado. E nós, com o nosso livre-arbítrio, devemos ter feito uso deste livre-arbítrio abençoado e aplicado este conhecimento que nos é ofertado no nosso viver. Conseguiremos superar todas as provas que nos forem propostas. Muitas vezes olhamos, por que isso acontece logo comigo? Muitas vezes a resposta não está no nosso comportamento atual, pode estar no nosso comportamento bem pretérito, inclusive em outras passagens que tivemos por este mundo. Não devemos questionar a justiça divina, devemos fazer uso daquilo que Deus nos oferta para melhorar, para aprimorar, e não só a nós, mas aprimorarmos todos conjuntamente nesta grande família que habitamos. Quando nos é ofertado algo, façamos bem, como diz o Evangelho numa outra passagem, sejamos perfeitos. Mas a perfeição, Carlos, a perfeição só pertence a Deus. Sim, Jesus sabia disso. Jesus não quis que nós fôssemos deuses ou que nos equiparássemos a Deus.
porque ele, mais do que ninguém, sabe que a sabedoria, a bondade e a perfeição de Deus, ela está muito longe do nosso viver. Mas quando somos o melhor naquilo que podemos fazer, aquilo que está ao nosso alcance, estamos sendo perfeitos. Quando ofertamos um ombro amigo de um irmão que está passando por necessidade, fazendo o exercício da misericórdia sem julgar, abraçando, acalentando, secando as lágrimas, ofertando um ombro amigo, estamos sendo perfeitos dentro daquilo que nos é proposto. Por quê? Porque estamos seguindo aquilo que Jesus faria numa situação semelhante. Se pensarmos, o que devo fazer agora, nessa situação em que eu me encontro? Parem e pensem, o que Jesus faria? Não tenham medo de errar, porque Jesus não se contentou em mandar dizer os ensinamentos. Ele veio a este plano junto a nós como uma forma de misericórdia por nós, nos ofertando o amor sem julgar os nossos erros e nos ofertando pelo seu ensinamento e pelo seu exemplo, nos dando a certeza de que cada um de nós é capaz de atingir aquilo que ele ensinou. Jesus foi o exemplo da misericórdia. Jesus, quando era colocado à prova, e diziam, Jesus, o que merece tal pessoa? Jesus dizia, não posso eu julgar, o único que pode julgar é nosso Pai maior. E Jesus, providencialmente, o apontava para o céu. Por quê? Porque se Jesus apontasse para Deus, entre nós, ou para Deus, entre nós, dentro de nós, começariam a abrir as pessoas. Sabiamente, Jesus dizia, o único que pode julgar é nosso Pai maior. Então, irmãos, a misericórdia, ela é algo tão salutar, tão construtivo no nosso viver. Vamos colocar a misericórdia nos nossos hábitos diários, porque no momento em que se torna um hábito e não uma obrigação do que devemos fazer, sentimos falta quando não fizemos. Sentimos falta quando deixamos de acolher. Sentimos falta quando deixamos de falar uma palavra amiga, de dar um conselho, de secar uma lágrima, de abraçar uma pessoa carente de um abraço de peito aberto, não aquele abraço meio de lado, assim, porque eu vou me proteger, porque eu vou... Não, abraço é de peito aberto, peito no peito. Meu pai sempre dizia isso. Vamos ser irmãos. É tão simples. Fazei ao próximo o que gostaria que fizessem a ti. Acolhei, falai. É uma lição de imensurável importância para nós todos. Vamos ser misericordiosos. Vamos compreender as atitudes dos irmãos que nos rodeiam, que muitas vezes se intercalam com as nossas jornadas, às vezes até, como nós julgamos, nos atrapalhando. Não existe atrapalhar. Cada situação da jornada de cada um de nós foi pedida por cada um de nós. Não existe culpa. Portanto, irmãos, vamos compreender a situação dos nossos irmãos como algo necessário para eles, como algo construtivo para eles e para nós. Lembrem, somos uma família. Dentro de uma família, se um elo da família está fragilizado, todos estão. E olha, isso não está tão somente ligado à esfera religiosa, à esfera
física e científica também nos diz isso. Se largares uma pena de um lado do oceano, a repercussão deste largar desta pena repercutirá em todo o globo. Pode ser algo inimaginário, mas existe. E vem a ciência para nos comprovar isso. Sejamos esteio, sejamos porto seguro de cada um que nos chama a fazer parte do seu viver. É como eu digo, nós aqui, por exemplo, todos reunidos, vocês todos e cada um de vocês é parte importantíssima e imprescindível do meu viver. O viver do Carlos não seria o mesmo se não tivesse cada um de vocês. Portanto, meus queridos irmãos, vamos fazer jus a esta abençoada família que compomos. Vamos trazer a misericórdia para o nosso cotidiano. Vamos trazer o exemplo de Jesus para o nosso viver e para o viver de todos aqueles que nos acompanham. Vamos ser mais humanos, vamos não julgar, vamos acalentar, acolher. Muitas vezes, o acolhimento, aqui na casa, várias vezes. Não pensem que isto que há pouco o irmão Rubem falou para vocês aqui acerca dos acolhimentos é algo impensado. Nós nos debruçamos cotidianamente em cima desta questão. Queremos acolher mais, queremos acalentar mais, queremos secar mais lágrimas que vêm a essa casa. Queremos fazer com que as pessoas se fortaleçam para o enfrentamento dos desafios do seu viver. Entretanto, as limitações materiais, as limitações humanas ligadas ao veículo que habitamos, não nos permite. Vamos conseguir? Vamos melhorar? Vamos, sempre, a cada momento. Mas nós precisamos ter o acolhimento no coração de cada um de nós, a certeza de que o que passou, passou, e o presente é verdadeiramente um presente, porque é a oportunidade de fazer um novo futuro. Isso eu estou parafraseando Chico Xavier, ele que me permita, abençoado irmão, que agora encontra-se entre nós, de maneira espiritual, sempre. Que cada um de nós, nesta abençoada noite, possa vir a esta abençoada casa, de coração limpo e espírito purificado, e receber tudo aquilo que veio buscar, conseguindo alicerçar o seu viver, inclusive com os alicerces da misericórdia, e que possamos estar de coração puro, de espírito equilibrado. O coração puro é a necessidade, porque quando pedimos a Deus, Deus nos atende se estivermos de coração puro. Se guardarmos um rancor, se guardarmos uma mágoa, existe um obstáculo para que Deus nos conceda aquilo que pedimos. Então, irmãos, sejamos todos verdadeiramente irmãos. Não julgueis, não guardeis rancor. Apaziguem a discórdia com o perdão. Quantas vezes? Sempre. 70 vezes 7, Jesus disse. Se calcularmos 70 vezes 7, é um número bem grande, mas Jesus quis se referir, quando Pedro disse 7, a uma infinitude de perdões. Sejamos todos o melhor de nós, ofertando a todos aqueles
que nos cercam. Que cada um de nós possa ter uma maravilhosa noite neste momento e que esses ensinamentos de Jesus possam nortear o nosso viver. Que assim seja.